Olá, meus amores. Olha nós aqui novamente para mais um episódio do Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte. Sempre trazemos assuntos relevantes com profissionais mais relevantes ainda. E hoje não poderia ser diferente. Apresenta a nossa ilustre convidada, Jéssica. Sim, hoje nós trouxemos aqui a doutora Cristiane Alves Calisto. Ela é médica, ginecologista e obstetra. Se formou em biomedicina em 2002. 10 anos depois, ela se formou em medicina, em 2012, aqui em Porto Velho. Fez a residência na maternidade, em ginecologia e obstetrícia. Trabalha no hospital de base como coordenadora do mapa cirúrgico e também é visitadora da maternidade do hospital de base. E aí, doutora, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, te agradecer, né, de você ter aceitado o nosso convite de estar aqui participando do Serpcast. Mas assim, antes da gente entrar nos nossos assuntos super, hiper, megas interessantes que vai ser hoje, o povo é um pouquinho curioso, sabe? Então, todo convidado que vem aqui, eles pedem para falar um pouquinho da sua vida particular. O que você puder falar, óbvio. Tipo, se você é daqui, desde quando você está aqui, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre você. Certo. Quero agradecer o convite. Muito obrigada. É uma honra estar aqui presente hoje com vocês. E falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu sou cuiabana, assim, em Mato Grosso. Vim para cá com 3 anos de idade. Meu pai era empresário, hoje ele faleceu. Ele também era dono da Rádio Transamazônica FM. Hoje quem administra é minha mãe, Neiva Alves. Hoje eu sou mãe de 3 filhos, o Leonardo de 15, o Lucas de 6 anos e a Ana Beatriz de 3. Foi uma coleção, minha mãe disse que eu tenho uma creche. Isso é bom, isso é bom. Mas são as alegrias lá da casa. Atualmente eu sou ginecologista obstetra. Estou com um projeto de abrir uma clínica aqui em Porto Velho para melhor atender os pacientes, principalmente em relação à estética íntima, mas também não vamos deixar a obstetrícia de lado, certo? Ai, que legal. Gente, olha só, hoje esse assunto ainda não é assim dos mais comentados, mas já está sendo muito procurado, né, doutora? É um dos assuntos assim que eu acho que vai ter muito o que se falar aqui hoje. Fala para nós de onde que veio a ideia de trabalhar com a estética íntima das mulheres. Então, pela ginecologia em geral, a gente vai consultando, vai analisando as pacientes, as dores e os incômodos dela. E eu fui observando que através da estética íntima, a gente traz uma qualidade de vida para essa paciente. A gente muda a vida sexual da paciente, melhora a autoestima. E isso também traz felicidade para a gente como profissional. Então, daí foi surgindo a vontade de trabalhar mais na estética íntima. E você tem muita dificuldade, por exemplo, em falar para a sua paciente que cada uma tem a sua vulva. Eu falo que é como se fosse um DNA, né? Cada uma tem a sua, o seu modelo, enfim. Mas existe um padrão de beleza da vulva? Na verdade, não existe um padrão de beleza na vulva. Existe sim você estar bem consigo mesma. Isso é que é importante. Mas as mulheres, de uma certa forma, elas se comparam? Elas costumam. Elas se comparam. Mas eu começo a dizer para ela que é como se fosse o nosso digital. Cada uma tem uma vulva. Agora, a partir do momento que a mulher sente incômodo com o formato da região da vulva, aí sim ela deve recorrer à estética íntima para melhorar a qualidade de vida. Porque nada melhor do que se sentir bonita e confiante. É verdade, tem muita paciente que se queixa, né? Quando a gente vai avaliar, assim, é uma vergonha de mostrar, é feio, e a gente vê que não se sente confortável pela estética.
às vezes pela funcionalidade também, né? Por causa da dor, mas até pela estética, elas não gostam, sentem vergonha. Felipe, coloca pra gente aí um quadro pra gente falar um pouquinho sobre. Doutora, nesse quadro, existe algum modelo que as mulheres assim tenha mais vontade que a sua fosse parecida? Você se depara assim com essa situação? Sim, elas pedem, né, para que quando a gente faz uma cirurgia, como que gostaria de ficar, né? Por exemplo, a mulher, quando ela vem procurar estética íntima, ela vem por dois motivos, pela estética e pela funcionalidade, né? Por exemplo, na estética, a gente vê a hipertrofia dos grandes lábios, dos pequenos lábios. Quando eles estão grandes a ponto de ficar mais volumoso, isso atrapalha a relação sexual porque ela sente dor e desconforto. Então, isso incomoda muito essas pacientes. Mas também, algumas pacientes, ela vem por conta do escurecimento da região íntima, né? Porque os grandes lábios, eles estão mais murchos, eles querem preencher. Uhum. Então, a gente tem que analisar qual é a questão que está incomodando mais essa paciente. Isso afeta muito qualidade de vida? Qualidade de vida, relação sexual, o psicológico da paciente. Qual que é o tipo de disfunção, por exemplo, que um pequeno lábio muito hipertrófico, né? Grande demais, É, né? o que ele pode causar? Além da dor e do desconforto dessa paciente, certo? Essa dor seria porque na hora da penetração esse lábio entra junto? Isso. Também com a hipertrofia do grande lábio, essa paciente tem um incômodo no dia a dia. Por exemplo, andar de bicicleta incomoda a paciente. Não dá para usar calcinha de renda, essas Roupa coisinhas, elas justa. não. Roupa justa atrapalha muito a paciente. Biquíni, maiô. Quer ver outra coisa? Roupa de academia. Ela sempre tem aquela impressão que tem uma pessoa olhando para ela. Entendi. Gente, são muitas coisas, não é só uma questão de estética para se olhar lá e achar que tá legal, não. É uma questão mesmo, né? É num contexto bem complexo. Sim, por exemplo, ela tem vergonha de tirar a roupa na frente do parceiro ou da parceira, né? Ela fica com medo de estar sendo julgada, comparada. Isso é muito ruim para a paciente. E consegue mudar completamente o modelo? Consegue muito. Esses grandes... Coloca o aparelho. Tá baixo? Traz um pouquinho, tá bem baixinho. Quando os pequenos lábios eles estão muito grandes, a gente consegue corrigir na cirurgia, né? Também existe a hipertrofia do capuz, do clítoris. É como se fosse um capuz da Chapeuzinho Vermelho. E a gente tem como corrigir isso. Uhum. Porque se tá com capuz, Isso. dificulta Inclusive o prazer, né? prazer. Inclusive na relação sexual. Porque ele cobre o órgão que dá prazer na mulher. Sim. Ai, meu Deus, mulheres. Os seres complicados no mundo, meu Deus. Tava dando uma pesquisada, né, antes da gente vir gravar. O Brasil, ele tá, assim, acho que no ranking, né, liderando a cirurgia de estética íntima. São muitas mulheres buscando para poder, principalmente para fazer a labioplastia. Desde quando que começou a surgir as primeiras cirurgias para essa correção? A partir do momento que as mulheres descobriram que a estética íntima pode ajudar muito elas. Mas em 2020, o Brasil ele foi recorde mundial dos procedimentos íntimos. Isso porque a mulher ela tem descoberto que ela melhora a qualidade de vida e a relação sexual. Hoje, por exemplo, a gente tem os benefícios das cirurgias íntimas. Veja só,
não somente eleva a autoestima, mas também melhora a qualidade de vida sexual dessa mulher. Ela se sente mais confortável. Na hora da relação sexual, a hipertrofia dos pequenos lábios, ela causa uma dor e um desconforto na relação sexual. E isso vai fazer com que diminua o prazer dessa mulher. Outro benefício que a cirurgia íntima traz é a segurança, porque a mulher, com a cirurgia, a gente acaba com a vergonha dela tirar a roupa na frente de outras pessoas, certo? E também o medo de ser observada, comparada ou julgada. Outro benefício que a cirurgia traz é a liberdade de vestir, né? Eu escolho a minha roupa e não a roupa me escolhe. Então, a mulher, ela vai ter mais liberdade para usar uma roupa mais justa, uma roupa de academia, onde ela não vai ter aquela impressão que as pessoas estão olhando para ela. Ela vai poder utilizar um biquíni, um maiô mais cavado. Os procedimentos fazem com que as mulheres sintam-se livres para viver sem medo, sem dor e sem vergonha. Muito bem. Nossa, que bacana. E quais são os principais tipos de cirurgia íntima? Então, a principal cirurgia íntima e a mais procurada e a mais realizada é a labioplastia e o capusplastia. A labioplastia é para redução dos pequenos lábios e o capusplastia é para reduzir o capuz do clítoris. Existe algum risco nessa cirurgia? O risco é mínimo, né? A gente precisa fazer uma avaliação dessa paciente para ver se ela tem alguma comorbidade, mas o risco da cirurgia é mínimo. É uma cirurgia bem segura que pode ser realizada inclusive no consultório. Existe, por exemplo, algum risco da paciente perder sensibilidade? Que eu acho que esse é do medo, né? Às vezes, eu já ouvi assim, até de algumas pacientes comentar que tem medo de fazer pelo fato de perder sensibilidade. Pode acontecer isso? Não porque a gente tem técnica, não vai acontecer a perda da sensibilidade, pelo contrário, vai melhorar a qualidade de vida sexual dessa paciente. Você estava falando, né, dos grandes lábios. Como que é feito esse procedimento de preenchimento? De onde que vai tirar, né, a gordurinha para colocar? Então, a gente tem duas formas, né? A gente pode fazer a lipoaspiração do Monte de Vênus, né? E também nós podemos fazer o preenchimento com ácido hialurônico, que é o que mais sai também. Pode ser feito num consultório, uma coisa fácil, rápida, segura. Qual que é o tempo de duração do produto? De 6 a 8 meses. É a mesma coisa de... do lábio de cima. Sim. Tem muita diferença, Não. né? Oh, gente. Ainda bem que vai surgindo, né, gente, as coisas, porque, como eu sempre falo, da idade a gente não escapa, né? Enfim, né? Daqui uns dias estamos lá, Jéssica. Jéssica está longe ainda de chegar nesse nível, né, Jéssica? Tá. E você já está nessa área da cirurgia, já tem um bom tempinho? Tem. Eu comecei em 2020. E você vê que de lá para cá a procura vem aumentando cada dia mais? Sim. Que bacana. Que mais, Jéssica? Tem mais algum outro tipo de cirurgia? Também tem a cirurgia, eu não sei se é o nome correto, a vaginoplastia, que é porque eu confundia muito a ninfoplastia com a vaginoplastia, que eu achava que a ninfo era para dar aquela apertadinha, né? A vaginoplastia é para reconstrução do tecido vaginal, né? É para isso. Mas também a gente tem a perineoplastia também, que é para reconstrução do assoalho pélvico. Uhum. E essa cirurgia que você faz dura em média quanto tempo? A cirurgia ela é feita no consultório, com anestesia local, dura em torno de 45 minutos a 1 hora. Essa paciente, ela já é liberada no mesmo dia para casa. E o pós-operatório? O pós-operatório é bem tranquilo. A paciente, ela volta a atividades dela de 3 a 7 dias, depende da paciente. Atividade de rotina, de rotina, né? E sexual? Trabalho, a atividade sexual e academia 30 dias.
Tempinho maior, né? É. Doutora, uma pergunta um tanto quanto complicadinha. As mulheres que fazem uso de anabolizantes, que tem um volume maior, você costuma fazer a cirurgia ou não vai ter um resultado bom? Você vai fazer a cirurgia e se ela continua fazendo uso do medicamento, vai voltar o problema? Não, não é assim. Por exemplo, quando ela usa, a gente vai ter que sentar e analisar qual o objetivo que ela usa, por que ela usa, quanto tempo ela usa e como é que está o grau dessa hipertrofia da mulher, certo? Se é uma hipertrofia que já está alterando a qualidade de vida e a autoestima dela, a gente realiza a cirurgia sim. Além dessas cirurgias, você faz alguma outra, como problemas de incontinência urinária, essas questões, você também atua nessa área ou não? Hoje você está só nessa parte da estética? Sim, a gente atua na incontinência urinária, nós temos o laser, a radiofrequência, que ajuda muito nessas pacientes. Certo. E você tem... O que você me diz da fisioterapia pélvica, né? Não, né, Jéssica? Nós, né? O que você me diz? Você tem conhecimento, assim, ou você não é muito ligada a algum tipo de fisioterapia para o assoalho pélvico, para cuidar dessas mulheres? Não, pelo contrário. Todas as pacientes minhas que têm incontinência urinária, elas são orientadas também a fazer junto uma fisioterapia pélvica, porque eu acredito que o resultado é bem melhor. Né? Atua no assoalho pélvico dessa paciente, melhora a incontinência urinária, então a gente sempre trabalha juntos. Até um tempo atrás, você deve ser bem sabedora disso, até porque a fisioterapia pélvica ela ainda é bem nova no mercado, se a gente for comparar com as outras especialidades, né, da fisioterapia. Então, assim, até uns anos atrás, a gente tinha uma dificuldade bem grande, porque os médicos não tinham conhecimento da fisioterapia pélvica. E hoje eu converso com alguns médicos e hoje eles já têm essa noção que hoje o trabalho deles tem um resultado muito melhor depois que esse paciente faz a fisioterapia. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de um levantamento, né, de algum órgão. O paciente está com incontinência, está com prolapso de uretra ou de bexiga e você vai fazer esse procedimento. Antigamente, o médico fazia, eu falo antigamente porque você é bem novinha, né? Então, assim, eu já estou mais velha na estrada e tal. Ele fazia e depois de um certo tempo a paciente voltava com ele reclamando que voltou a ter as mesmas queixas. E hoje a gente já sabe o porquê, porque ele fez o levantamento, mas o músculo não foi alterado. Então, essa paciente não fez nenhum tratamento, né? Nem pré e nem pós-operatório. E o resultado hoje, principalmente do paciente que faz o pré, é muito melhor, porque a gente reabilita o músculo, aí vocês como médico entram com a parte cirúrgica, depois o paciente vem para nós, a gente faz o pós-operatório e o paciente fica super feliz. E hoje a gente fica muito feliz de ver o quanto que a gente pode ajudar o médico nessa parte, né? Que antes não tinha isso, eles nem sabiam para quem caminhar e nem tinha mesmo, né? E hoje já vários médicos já têm essa consciência do quanto que a gente pode estar ajudando no trabalho dele mesmo, de ter um trabalho muito... que tem um melhor resultado, né? Você concorda com isso que eu falei ou você acha que não tem nada a ver? Enfim, qual que é a tua opinião a respeito? Eu concordo. Inclusive, eu falo muito para as pacientes. Você sabe qual é a academia para o assoalho pélvico? Elas falam, academia, doutora? Para você precisa fortalecer o teu músculo. É a fisioterapia. Isso ajuda muito. Então, o que você falou é isso mesmo. É o pré e o pós
ajuda muito no Eu resultado. falo que meu sonho era fazer o pré. Mas isso já não acontece. Às vezes não acontece. Às vezes a gente vai É trabalhar mais raro. no pós A gente mesmo. trabalha mais o pós, né? É a mesma coisa. O paciente não vai lá procurar para fazer a prevenção do assoalho pélvico. Só vai depois que já está com uma disfunção, já está com a perda urinária, já está com a perda fecal, enfim, né? Eu falo que o meu sonho seria fazer a prevenção dessas, não só das mulheres, né? É lógico que mulheres é 90%, né, dos pacientes no consultório são mulheres. Os homens hoje para nós é basicamente quase 100% pós-cirurgia de próstata. Imagina se um homem vai lá fazer prevenção de assoalho pélvico. Imagina, né? Só vai quando já está, porque está perdendo urina, porque perdeu função erétil, enfim. O homem eu acho ele bem mais complicado de chegar até o consultório, né? Do que a mulher. Geralmente ele chega pela orientação da mulher, pela insistência da mulher, né? Ou intimação. É Só no verdade. ultimato. Acontece também, né? Os intimatos da vida. Acontece. Tem mais, assim, algum assunto, alguma coisa interessante, alguma novidade que você vai levar para a tua clínica nova, que você está aí abrindo e tal, que você queira falar? Tá na hora de fazer tua propaganda, minha filha. Então, a estética íntima é uma das coisas que a gente está trazendo mais inovadora para as pacientes, né? Que é a cirurgia no consultório também. Isso traz um conforto para a paciente, porque às vezes ela não quer, ela tem vergonha, né? Às vezes vai no hospital onde ela conhece o dono do hospital, o médico, e ela não quer. Sim. Ainda existe esse tabu. E no consultório é um conforto para ela, é uma coisa mais discreta, mais tranquila. E hoje a gente tem uma técnica onde tem pouco sangramento, procedimento a laser, a paciente não precisa tirar os pontos. Olha. Então, isso é uma novidade para essas pacientes também, né? Não precisa mais ir para o hospital, não precisa fazer aquele corte, não precisa mais ficar internada. Então, eu vejo que a medicina está cada dia mais evoluindo, né? E a gente tenta se aperfeiçoar para trazer essas técnicas para a paciente, né? Aqui em Porto Velho, nós estamos muito longe, né, dos maiores centros. Mas se a gente vai atrás, porque é muito importante, é muito realizador para o profissional também. A paciente, quando ela senta na mesa ginecológica, ela senta junto com o teu problema, com desconforto, com medo. E quando você termina aquele procedimento, você vai mostrar para ela com o espelho, ela fica muito realizada. Quantas vezes? Na hora já na tem? hora. Quantas vezes eu já me emocionei junto com a paciente? Doutora, a senhora sabe quantas vezes eu liguei a luz para ter relação sexual com meu marido? Caramba. Nunca. Doutora, eu nunca tirei a roupa perto nem da minha mãe. Então, assim, são motivos que a gente se emociona com a paciente, Com né? certeza. Tem paciente, por exemplo, atualmente, né? Eu recebi uma paciente que ela disse, doutora, quando eu viajava, meu esposo pedia para eu tirar foto para mandar para ele. E eu editava essa foto. Meu Deus. Porque eu tinha vergonha. Meu Deus Entendeu? do céu. Então, imagina a qualidade Filtro. de vida. Hoje já tem os filtros. Ai, Imagina a qualidade de vida para essa paciente. Né? Como a gente Caramba. muda, ela sai outra pessoa. A cirurgia íntima ela é restauradora, ela é libertadora. Olha que bacana. E aqui em Porto Velho, como que é essa busca? Você vê que tem uma procura muito grande? Tem uma procura muito grande. Esse tabu a gente está quebrando, principalmente no consultório. Se você conversa com essa paciente, deixa ela mais livre, ela vai chegando até você. Ela vai te contando a vida dela. E lá na clínica, você tá só? Você tá com uma equipe? Como é que é? Lá na clínica eu tô com uma equipe, com fisioterapeuta, com nutricionista, com psicólogo, com outros médicos que vai trabalhar lá com a gente. Ai, que bacana. E tem data para inauguração? A inauguração vai ser em setembro. Olha, gente. Mas por enquanto você está fazendo essas cirurgias aonde? Eu tô fazendo no consultório no Prime, ali na Pinheiro Machado. Ah, tá. Você atende ali, então. Muito bem.
Mais alguma coisa, Jéssica? Só perguntar se essas mulheres aqui, elas buscam essa cirurgia mais pela estética, por exemplo, ai, que acha feio, né, queria mudar, ou pela funcionalidade, que elas já chegam, ai, tá doendo, não consigo vestir a calcinha, tá me incomodando, ou é os dois juntos, já junta a funcionalidade com a parte estética. Então, Jéssica, a gente tem que ver o que dói nessa paciente, o que incomoda, né? Então, por exemplo, é os dois, tanto a estética quanto a funcionalidade. A estética, porque ela chega pra gente e fala, doutora, eu tenho vergonha do formato da minha vulva. Isso impede a minha autoestima, né? Então, é um ponto. Os outros são funcionalidade, como a gente já falou, né? Dor para ter relação sexual, vestimenta, vergonha. Pacientes que faz ciclismo, vai muito lá também, procurando essa cirurgia. E às vezes acontece de você ter que, por exemplo, intervir e falar, olha, assim não vai dar. Você está pedindo que tire demais. Acontece? Acontece, sim. Mas a gente conversa com a paciente, mostra antes do procedimento, a gente marca, mostra para ela como é que vai ficar. Então, elas são bem acessíveis em relação a isso. E já teve paciente que você olhou, avaliou e viu que não precisava e ela queria mesmo assim fazer? Já aconteceu. Só que a gente conversa, né? Olha, não precisa, que a gente não vai tirar, mas a gente não precisa fazer essa cirurgia. Mas o que a gente precisa fazer? Um preenchimento dos grandes lábios já vai melhorar muito. Então, a gente dá outra opção para a paciente. Porque, às vezes, as pacientes vão no consultório achando que os procedimentos de estética íntima é só labioplastia. E não é. Né? A gente avalia a paciente num global, na cor, na forma, na textura, no volume. Então, a gente vai mostrando para ela que existem outros procedimentos. E aí ela vai entendendo. Eu acho que a lipo do Monte Pubiano também é bem procurada, não é? É bem procurada, que a gente fala o capu de fusca, né? Porque realmente não é bonito, não. Também, né? Eu tô falando que não é bonito, mas tem quem goste também, enfim, né? É tudo... Olha eu aqui, né? Olha eu aqui julgando, né? Eu acho que essa também é uma cirurgia bem procurada. É justamente até a questão de academia, né? De roupa colada, né? Que as mulheres se sentem desconfortáveis, que fica aquele volume maior, né? E é complicado você passar e ninguém dá uma olhada. Então, acho que essa é né? Acho que é a queixa maior com relação a isso, né? E aí você faz lá também. E é tranquilo também? Tranquilo. É? É lipo. Ai, meu Deus, lipo. Mas a lipo, por ser gordurinha, ele pode aumentar de novo, né? De acordo com o ganho de peso da mulher? Pode sim. A gente sempre avisa as pacientes, né? É igual lipo abdominal. Você vai fazer, mas se você não cuidar... Por isso que a gente tem o nutricionista lá também, para ajudar essas pacientes. Então, elas passam tanto pela nutricionista como pelo psicólogo. Muito bom. Mais alguma coisa que você queira falar? Eu acho que a gente abordou bastante esse tema sobre estética íntima, né? Sim. Eu acho que é uma cirurgia restauradora, inovadora, libertadora para a mulher, que vale muito a pena a paciente perder o tabu, né? E realizar algo que vai deixar ela muito feliz, com a autoestima lá em cima, com a vida sexual dela prazerosa. A mulher, ela se sente mais empoderada quando ela faz, né? Exatamente. Olha aí, mulherada, ninguém precisa ficar insatisfeito com a sua vulva, não, tá? Mas assim... Já tem quem procurar Mas aqui. assim, procurem para vocês. Vocês é que tem que estar insatisfeito e querer melhorar. Não tem nada que ficar fazendo coisa porque o outro tá achando feio, não, tá? Porque cada um tem a sua... tem que gostar do seu modelinho lá, porque afinal de contas, como a doutora falou, cada um tem a sua digital. Então, enfim. Mas, se não está satisfeita, se não está achando bonita, se está incomodando, se está tendo dor na hora da relação sexual, enfim. Então, procure a nossa doutora Cristiane, que ela vai estar
cuidando de você, mostrando o que vai ser melhor para você. Às vezes você acha que dá para fazer de um jeito, mas ela, né, com todo o profissionalismo, vai te falar o que realmente você precisa, o que realmente ela pode fazer por você. Enfim, mas tem jeito, né? Foi o tempo que não tinha jeito. Hoje tem jeito é para tudo, né, doutora? Sim. Ô, gente, isso é bom demais, né? Isso é top. Mais alguma coisa, Jéssica? Vamos falar um pouquinho da físio, Então, bora. né? O que eu vejo em consultório, atendendo pacientes que fizeram não somente cirurgia de estética, né? Mas cirurgia pélvica, de uma forma geral. É o medo de voltar a ter relação sexual, medo de fazer as coisas. Porque mexeu lá o negócio, às vezes levou um ponto. E aí a gente tem que quebrar esse círculo, que a gente chama de círculo vicioso. Então, às vezes, o paciente fez a cirurgia e está liberada para ter relação, para suas atividades. E aí, na primeira relação, por causa desse medo, ela sente dor. E aí, doeu a primeira vez, aí já cria aquela memória e vai doer a segunda, e vai doer a terceira. Então, aí que a gente entra. Né? Então, a gente pode trabalhar no pós-imediato, porque a gente tem, né, equipamentos para melhorar a cicatrização, analgesia. Então, a gente já pode entrar ali no imediato. Mas depois também entrar com o trabalho de relaxamento muscular, melhorar a coordenação da musculatura, para essa mulher, ela ter mais confiança. Porque é isso que eu vejo, né, Cidinha? Não sei se você também tem. Sim. Eu estou atendendo agora mesmo uma paciente que ela fez o pré, fez a cirurgia, né, a perinoplastia, e agora ela voltou no pós. E aí ela reclamando de dor na relação. Aí a gente tem todo um trabalho, porque aí você vai avaliar, aí já sente que a perna tá toda tensa. Eu falo, mulher, mas o teu medo ele começa aqui, ó. Sim. Então a gente tem que quebrar esse círculo para poder melhorar 100% aí a funcionalidade do assoalho pélvico para ter um aproveitamento da cirurgia. Fez a cirurgia e depois não vai poder aproveitar, né? Mas é que finda sendo também pela própria cirurgia, e vai mudar ali também, né? O introito vai ficar mais fechadinho. Uhum. E eu acho que no começo também tem essa sensibilidade aumentada mesmo, né? E junto com esse medo. Que se não corta esse medo, daqui a pouco está com vaginismo. Então, assim, realmente é um ciclo vicioso. Que bom que ela veio, né, para você fazer o pós. Ela fez o pré e agora está fazendo o pós. Ela fez o pré, a cirurgia e já foi liberada agora para fazer o pós-operatório. Agora você vai ter que trabalhar todo o relaxamento e depois... No começo é força, a gente ganhou força. Aí agora é relaxamento. Aí depois força. É isso. Mas no mais eu acho que é isso, né? Melhorar a cicatrização, dor, trabalhar a musculatura, porque às vezes ela não... A gente vai avaliar, ela não tem a força também, porque não fez, né, fisioterapia antes. Aí tem que fazer todo esse trabalho de ganho de força. E também, né, doutora, não pensar só numa estética externa, né? Não adianta também estar bonitinha ali por fora e tendo perda urinária, os esforços, vai para a academia, perde urina. E eu tenho paciente assim. Na verdade, tem que ser feita uma avaliação por completo, né? Uhum. É como eu falei, chega no consultório, a gente tem que analisar a paciente de cima e embaixo. Conversar com ela, às vezes ela quer uma coisa, mas esquece da outra. Exato. Né? Vamos fazer uma labioplastia, mas tem uma cistocele. Não adianta. Isso é uma contraindicação? Eu ia perguntar se tem alguma contraindicação para fazer algum tipo de cirurgia. Por exemplo, as contraindicações são... Você não vai fazer uma cirurgia com uma paciente com uma infecção ativa ali, né? Então, você tem que tratar antes. Você não vai fazer com uma suspeita de uma neoplasia, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar. E isso a gente vai fazer junto, eu falo para ela, vamos fazer o nosso planejamento cirúrgico. É feito todo aquele tipo, um risco cirúrgico, é feito exames antes? Se como for é que é? necessário, é feito alguns exames, sim. Mas né? tudo de acordo com o cada paciente, né? Sim. Mas tem aquele que não precisa. Está super saudável, está super bem.
se está com os exames em dia, preventivo em dia. Ah, mas mesmo assim, então tem que ter, pelo menos esses mais básicos aí tem que ter. Sim. Preventivo, um hemograma completo. Um ultrassom para a gente ver, né, o útero, o ovário, como é que tá. Eu acho que vale a pena. É uma consulta, não é só a estética que a gente tem que trabalhar na paciente, mas uma consulta ginecológica por completo, né? Sim. A gente vai trabalhar a genitália e vai esquecer da mama? Ainda tem isso, Né? né? Não pode, né? A gente tem que tratar a paciente completo, né? Ver toda a história dela, saber como que ela tá, o que que ela sente. Então, é uma consulta ginecológica antes da gente estar fazendo o planejamento cirúrgico dessa paciente. Muito bem. Então, ela não pode chegar lá no dia e falar assim, doutora, eu quero fazer a cirurgia aqui agora. Vou fazer agora, né? Vamos sentar, Deu vamos uma dor conversar. Ela achou que era igual botox. É o que eu falo, às vezes a paciente chega lá e fala, quero fazer uma labioplastia, mas ela não entende que a gente vai fazer uma avaliação por completo. Ela achou que ela ia lá fazer só um preenchimento. Só um labial. preenchimento, é. Nada. Não, mas algo... Não, eu acho que não. A físio, assim, a gente atua, mas nessa questão, acho que a gente conseguiu falar bem das cirurgias. Muito bem. Sinta-se convidada para estar aqui mais vezes com a gente. Se chegar alguma novidade lá, você quiser falar sobre, se tiver algum outro assunto que você queira falar, a gente vai estar sempre à sua disposição, tá bom? Eu agradeço, de coração. E de novo, olha, gente, essa Leide aí, ó, ela chegou aqui morrendo disse que estava nervosa. Vocês viram ela nervosa? Nem vi, olha, tá light aí, super tranquilinha, né? Por fora é bem tranquila, por dentro uma tremedeira. O coração não bate, fibrila. Não bate, fibrila. Né? Mas assim, doutora, olha só, esse nosso podcast, a gente criou ele para isso. A gente não tem outra finalidade a não ser levar informação de qualidade para os nossos pacientes. O que a gente fala? Independente daquele paciente conseguir ir até teu consultório ou conseguir ir até o nosso, às vezes por questões de distância, questões financeiras, enfim, várias situações. O tanto de informação boa que a gente deu hoje aqui para pessoas que estão muito longe, que a gente não faz nem ideia de onde estão e estão tendo essas informações, né? Então, foi isso que nos incentivou. A cada 15 dias, a gente traz um profissional, né, de referência aqui na cidade, onde possa estar passando informações verdadeiras e profissionais que a gente possa indicar, né, lá do SERP, porque afinal de contas a gente trabalha também, né, nessa área e sempre tem mulheres perguntando sobre isso e a gente vendo, então assim, com certeza a gente vai estar também, né, encaminhando nossos pacientes para você, porque é isso, a gente precisa cuidar das pessoas num todo. A gente não pode pensar, né, só no meu paciente lá no meu consultório, só no consultório da Jéssica. A gente manda ele para onde ele vai poder resolver os outros problemas dele, né? Então é isso. Te agradeço mesmo, viu, de você estar aqui. Eu que agradeço e quero parabenizar vocês, porque realmente eu cheguei bem nervosa, mas vocês deixam a gente bem tranquila mesmo. Eu te falei. Parabenizar, porque realmente essas informações são bem importantes para as pacientes, né? O conhecimento em saber se existe. Né? E quantas pessoas que nem sabiam, né, que existia você aqui na cidade, que fazia isso, né? Sim, verdade. Que faz isso, né? Isso é muito, muito bacana. Espero que vá muitas pacientinhas. Obrigada, Para você, amém. viu? Que você prospere cada vez mais, que a sua clínica bombe, que seja tudo de bom, tá? Vai restaurar, né, a qualidade de vida de muitas mulheres. Exatamente. Aqui, né, na cidade. Porque a autoestima é tudo na vida de uma pessoa, né? E sinta-se convidada para ir lá tomar um cafezinho com a gente lá no SERP. Conhecer o SERP. Vai lá conhecer, Vou tá? sim, é muito, muito legal.
É isso. Obrigada, doutora. A gente sabe que o tempo é corrido e ela já mandei mensagem, ela já aceitou de primeira, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos aí de portas abertas para recebê-la novamente. Passa aí, Jéssica, nossos... Seguir a nossa página serp.pvh, serp.ariquemes, nosso consultório lá de Ariquemes. Não te falamos, mas a gente também está com consultório. A gente já não tem nada para fazer aqui. A gente já tem um consultório lá em Ariquemes. Parabéns. Que bom. A gente atende lá também. Quando vocês forem atender, me chame, eu vou lá com vocês. Olha também. aí, ó, já tem um consultório para você atender lá. Tá? E aí segue também a minha página, doutora.jéssica Lehner, da Cidinha, doutora Cidinha Alexandre. Qual o seu Instagram, doutora? É doutora Cristiane com CH, Calista Oficial. Doutora Cristiane Calista Oficial. Calista. Repete de novo onde que você está atendendo hoje. Atualmente eu estou atendendo no Hospital de Base. Eu trabalho também no Sindicato dos Vigilantes e atendo também no consultório Prime. Você dorme? Às vezes sobra um tempinho para eu cuidar do Lucas, da Ana Beatriz e do Leonardo. Tem tempo, Leonardo, para cuidar de você? Sobra um tempinho, né? Gente, é que vocês não estão vendo o tamanho do Leonardo. Vocês não estão entendendo. O Leonardo é lindo, né? Não é porque é meu filho, porque minha mãe fala assim, mãe é tudo coruja, mas não, o menino é bonito. Não, é bonito, é bonito. Somos testemunhas disso, né, Jéssica? Ele tá ali, gente, comportadíssimo ali, só de olho na mãe dele. Mas é isso, gente. Então, passamos as informações boas para vocês. Então, não fique só para vocês. Passem esse vídeo adiante. Passe para o mais longe possível, tá? E sigam a doutora Cristiane. Façam uma visita para ela lá na Prime, na Pinheiro Machado. É isso, né, isso. doutora? Enquanto ela não inaugura a clínica dela, que vai ser, top. Tá bom? Então, é isso. Por hoje é só. Até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau, gente. Até a próxima.